confortar os corações, dar-nos esperança e focar os nossos olhos no céu, de onde virá o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Abre a nossa mente para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, nós oramos a Deus e escolhemos esta mensagem para apresentar nesta manhã. Convido todos para que abram a Bíblia em Filipenses capítulo 3. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3 e os versos 13 e 14. Filipenses capítulo 3 e os versos 13 e 14. E vamos ler o que o apóstolo Paulo escreveu, Filipenses 3, 13 a 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo não fazia muitas coisas. Ele diz, uma coisa eu faço. Paulo tinha uma visão divina de fazer uma coisa, de não perder de vista a missão que Deus lhe dera, de avançar para frente, esquecendo o passado. Paulo tinha um passado ruim, muitos têm um passado bom, mas não importa, passado bom ou passado ruim, não nos salvam. O passado não nos salva, seja ele bom, seja ele ruim. A nossa salvação, querido irmão, não está no passado nosso, e sim naquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ali está realmente a razão da nossa salvação, do nosso perdão. Paulo disse, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O título do sermão de hoje é, não olhe para trás, olhe para frente. Eu quero que você grave essa frase na sua mente, para que desenvolvamos esse hábito de parar de ficar olhando para trás e fixar os nossos olhos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que existe em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz aqui em Filipenses capítulo 3, ainda no verso 20, diz assim, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Olhar para o céu, olhar para Nova Jerusalém, a cidade do Deus vivo. Eu li sobre Davi Livingstone, que dedicou boa parte da sua vida na África, morreu em 1873, com 60 anos de idade. Davi Livingstone tinha um lema, e ele dizia, estou disposto a ir a qualquer lugar, desde que seja para frente. Que tal? Estou disposto a ir a qualquer lugar, desde que seja para frente. Nós precisamos desenvolver esse hábito, olhar para frente. Não podemos ser prisioneiros do passado. Se nos prendermos no passado, nos atrasamos para o futuro. O passado bom e o ruim não salva, não salva. Muitos possuem um passado vergonhoso, que nos faz corar de vergonha. Outros têm um passado cheio de boas ações, de boas obras, mesmo obras grandiosas feitas para Deus e para o seu reino. E Satanás, ele é especialista em trabalhar com o passado e com o futuro. Muitos são presos do passado, mas quando Satanás não pode prendê-lo no passado, ele tenta prendê-lo no futuro. A salvação não depende do que você fez ou deixou de fazer no passado. O calendário de Deus não tem ontem ou amanhã. O calendário de Deus tem hoje. Hoje é o dia da salvação. Você pode ter estado perdido ontem, mas você pode estar salvo hoje. E pode estar perdido amanhã. O importante é o dia de hoje. É isso que conta para Deus. Bendito seja Deus por isso.
Eu li um pensamento que diz que o ontem é um cheque cancelado e o amanhã é uma nota promissória. Só nos resta o dia de hoje para o nobre esforço de usar todas as dádivas que Deus nos deu. Abra sua Bíblia agora em Lucas capítulo 17 e o verso 32. Lucas capítulo 17 e o verso 32. Aqui Jesus faz um lembrete para você e para mim. Será por que Jesus falou isso aqui? Lucas 17, verso 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Uma frase simples, curta. Lembre-se da mulher de Ló. Qual é a lição que a mulher de Ló, que está perdida, exatamente porque olhou para trás? Ela poderia ter se salvado, mas ela olhou para trás. E aquilo ali foi fatal. Transformou-se numa estátua de sal. Porque mesmo saindo de Sodoma, o coração dela ainda estava em Sodoma. Por isso ela olhou para trás. Há pessoas que abraçam a Jesus como Salvador, mas continuam ainda sonhando com a vida que tinham antes, comentando a vida de antes. Há pessoas que vivem falando do passado. Eu conheço a história de pelo menos 2 pastores que serviam a Jesus, mas sempre estavam falando do passado, lembrando o passado, contando as coisas do passado, e voltaram para o passado. Um desses pastores, um jovem pregador brilhante, talentoso, entretinha os amigos nos concílios de pastores, entretinha os amigos contando sobre o sacrifício que ele fez para se tornar pastor. Quanta coisa ele renunciou para ser pastor. Renunciou riqueza, renunciou trabalhos, renunciou posições para ser um servo de Deus. E ele tanto falou do passado que finalmente ele entrou no túnel do tempo e voltou para o passado. Abandonou o ministério do Senhor. Eu tinha um outro colega que sempre estava falando de quantas coisas ele renunciou. Ele dizia assim: eu renunciei, eu tinha tantas casas, eu tinha tantos carros, eu vendi essas casas, vendi aqueles carros para ser servo do Senhor. E ele repetia isso, e repetia. Eu dizia para ele: esqueça o passado, olhe para frente. Mas ele insistia em falar do passado. Voltou para o passado. Abandonou o ministério. Voltou a beber e a fumar. Abriu um comércio de vendas. Abria no sábado. Vendia bebidas. Queridos, não olhe para trás. Olhe para frente. Liberte-se das algemas do passado e viva plenamente o dia que se chama hoje, porque somente o dia que se chama hoje é contado. No livro Caminho a Cristo, página 118, nós lemos assim: não é sábio ajuntar todas as penosas recordações da vida passada. Não é sábio ficar lembrando das coisas ruins que aconteceram no passado, das injustiças, das traições, do que fizeram de ruim para nós. Queridos, não é sábio, Caminho a Cristo, página 118, não é sábio ajuntar todas as penosas recordações da vida passada, injustiças, decepções, e falar tanto sobre elas, e lamentá-las tanto, que nos sintamos esmagados pelo desânimo. Falar do passado cheira mal, porque o passado é defunto. Vamos deixar o defunto enterrado e vamos viver para Jesus. Ainda no livro Caminho a Cristo, página 99, Deus diz assim: cristãos que acumulam sombra e tristeza em sua alma, cristãos que murmuram e se queixam, estão dando aos outros uma ideia falsa de Deus e da vida cristã. Dão a impressão de que Deus não se compraz em que seus filhos sejam felizes. Sempre acham um motivo para reclamar. E ainda no Caminho a Cristo, página 119, diz assim: todos passam por provações, por desgostos duros de suportar. Todos passam por tentações difíceis de resistir. Não contem suas aflições aos seus semelhantes. Interessante, isso aqui é duro.
Não fiquem contando suas aflições para os seus semelhantes. Ah, mas eu tenho que desabafar. Desabafe para Jesus, aquele que pode confortar, aquele que pode passar a mão na sua cabeça e dizer: filho, eu te amo, eu não te abandono, eu cuido de você. Não conte suas aflições aos seus semelhantes, porque são também mortais. Mas levem tudo para Deus em oração. Tomem como regra nunca proferir uma palavra de dúvida ou de desânimo. Caminho a Cristo, página 119. Este livrinho, Caminho a Cristo, é um livro que precisa ser lido uma dezena de vezes. Quando você terminar, você volta a ler de novo. E você pode fazer dezenas de sermões dentro do livro Caminho a Cristo. No livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5 e o verso 7. Abra sua Bíblia. O livro de Pedro, capítulo 5 e o verso 7. Aqui nós lemos o conselho que Pedro nos dá. Vamos ler. Se todos acharam, primeira carta de Pedro, capítulo 5 e o verso 7. Diz assim: lançando sobre ele, sobre Jesus, lançando sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você está ansioso? Descarregue esta ansiedade em Jesus. Está triste? Descarregue esta tristeza em Jesus. Tem vontade de chorar? Chore aos pés de Jesus. Tem vontade de reclamar? Reclame aos pés de Jesus. Tem vontade de falar do ódio que tem contra os seus inimigos? Fale sim, mas aos pés de Jesus. Diante de Jesus você não precisa esconder nada, fingir nada. Você pode abrir o coração. Queridos, lance toda a sua ansiedade, porque ele, Jesus, tem cuidado de você. Paulo quebrou as algemas do passado e Paulo alcançou paz e alegria. E olha que Paulo tinha um passado de se envergonhar, porque ele matou muitos cristãos. Eu imagino que Paulo deve ter chorado muitas vezes quando lembrava, depois de aceitar a Jesus como Salvador, depois de se tornar uma nova criatura, eu imagino que ele chorou muito quando lembrava de quantas pessoas ele matou, quantos pais e mães ele arrastou de dentro das suas casas, matando-os, indo de cidade em cidade, caçando cristãos. Ele chorou muito. Por isso ele dizia: esquecendo-me, uma coisa eu faço, ele dizia, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que Cristo Jesus tem para mim. Queridos, foi quando Israel se lembrou da sua vida no Egito que Israel murmurou contra o Senhor no deserto. O pecado de Israel durante os 40 anos no deserto foi um pecado constante, de lembrar constantemente a vida do Egito. Foi quando eles lembraram dos panelões de carne do Egito que eles desprezaram o maná celestial, chamando este vil maná. Foi quando a esposa de Ló relembrou da sua vida na ímpia Sodoma que ela olhou para trás, se tornou uma estátua de sal. O conselho de Jesus contém o segredo de uma vida vitoriosa. E o conselho de Jesus está em Lucas, abra sua Bíblia, em Lucas capítulo 9 e o verso 62. Lucas capítulo 9 e o verso 62. Vejam o conselho que Jesus deixa para mim e para você. Vamos ler. Capítulo 9 de Lucas, verso 62. E Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O arado aqui, que Jesus se refere, é o arado do Evangelho. O Evangelho eterno. Todo aquele que lança a mão do arado, do Evangelho, para pregar o Evangelho, para anunciar a segunda vinda de Jesus, para preparar um povo para a segunda vinda de Jesus, e fica olhando para trás, vai fazer um trabalho torto, vai fazer um trabalho ruim, porque quando a pessoa está com a mão no arado e tira os olhos do alvo e começa a olhar dos lados e para trás, vocês sabem que o arado, ele entra, aquelas lâminas entram na terra
e a pessoa tem que segurar firme o arado e olhar para frente firme, para não desviar, para não sair aquele sulco, aquela faixa que ele vai abrindo na terra, não pode sair toda torta. E é isso que Jesus se refere: se você lança a mão do arado e olha para trás, você vai fazer um péssimo trabalho, você está desqualificado para o reino de Deus. Não podemos ficar falando do passado, seja ele bom ou ruim. Deixe o passado, ele é defunto, cheira mal. Nos tempos que o Império Romano dominava o mundo, os soldados romanos sabiam que o lema do Império Romano era esse: quando eles desembarcavam numa praia para um ataque, para uma batalha, a primeira coisa que o comandante romano fazia era queimar os navios. Desembarcavam os soldados e queimavam os navios. Este era um sinal de que ou eles venceriam ou eles morreriam lutando, mas nunca recuariam. Nunca recuar. Por isso eles venceram. Por isso eles se tornaram um império poderoso, que durou aí mais de 600 anos. Essa é a mensagem de Jesus em Lucas 9,62. Aquele que lança a mão do arado não pode ficar pensando em voltar. Você tem que queimar as pontes. Moisés, quando saiu do Egito, ele queimou as pontes. Ele não podia mais voltar, nem que ele quisesse. Se ele voltasse, ele morreria. Quando você dá as costas para o mundo, você precisa queimar as pontes. Troca o ambiente, troca as amizades, troca os costumes, os hábitos, tudo. Muda de lugar. Você queima as pontes. Você não quer lembrar do passado. Satanás, ele é 8 ou 80. Quando ele não pode fazer você um prisioneiro do passado, ele vai lançar uma outra estratégia de torná-lo prisioneiro do futuro. O que significa ser prisioneiro do futuro? É aquele time que diz: amanhã eu faço. Amanhã, o ano que vem. Quando eu voltar para o Brasil, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Por que você não faz agora? Você fica fazendo planos para o futuro? Isso é uma ilusão, porque você não vai ser salvo pelo passado e nem pelo futuro. Você vai ser salvo pelo dia que se chama hoje. O lema dos fracassados é este: por que fazer hoje o que eu posso deixar para amanhã? Ou para o ano que vem? Existem 2 dias na semana que Deus não quer que você se preocupe com eles. Isso não é segunda, terça, quarta ou quinta. Não, existem 2 dias na semana que Deus não quer que você se preocupe com eles. Um é o ontem e o outro é o amanhã. Em Mateus capítulo 6, verso 31 e 34, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 6, veja o conselho que Jesus nos dá. Conselho sábio de Jesus em capítulo 6 de Mateus. Capítulo 6 de Mateus e os versos 31. Primeiro no verso 31 nós lemos: não andem, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Quando a Leila e eu nos aposentamos em julho de 2013, vocês que vivem nos Estados Unidos sabem que aqui a aposentadoria é bem pequena. Não dá para sobreviver. E nós fomos tentados com o pensamento: o que nós vamos comer? O que vamos vestir? Nós não tínhamos carro pago, ainda estávamos pagando o carro. Nós não tínhamos casa própria. Como é que nós vamos viver? E o que me confortou foram as palavras de Jesus: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Uma coisa Deus quer que você faça, e foi o que eu fiz. No verso 33: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
E todas estas coisas, comida, bebida, casa, carro, roupa, tudo que você precisa será acrescentado. Deus não deixará faltar. E Deus tem provado. Hoje estamos em 2016, já está indo para 3 anos de aposentadoria. Eu posso confessar para vocês que Deus nos tem dado muito mais do que quando éramos assalariados. Se você faz a vontade de Deus, faz o trabalho de Deus, Deus diz assim: deixe o resto comigo, eu cuido disso. E cuido melhor do que você. Deus é bom. Por isso o conselho de Jesus agora no verso 34, queridos, veja o conselho de Jesus: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Por que sofrer com as ansiedades do amanhã? Por que sofrer com os temores do amanhã? Temor da doença, temor do câncer, temor do desemprego, com a falta do dinheiro. Faça a vontade de Deus hoje e não se preocupe com o dia de amanhã. Vamos viver um dia de cada vez. Isso Jesus também ensinou na oração modelo que Ele nos deu. Na oração do Senhor, em Mateus capítulo 6, verso 11, Jesus diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus nos ensina a pedir o pão para o dia, não para o amanhã. Tudo na Bíblia chama a nossa atenção para o dia de hoje. O maná, por exemplo, era derramado do céu diariamente. Deus não dava maná para 2 dias ou 3 dias, com exceção de sexta-feira. O único dia que Deus dava maná para 2 dias, Deus adiantava a comida do sábado, Ele já adiantava na sexta-feira. O povo de Deus colhia na sexta-feira o alimento que ia comer no sábado. Quando nós somos filhos de Deus e vivemos este relacionamento de pai e filho, Deus nos dá na sexta-feira a comida que vamos comer no sábado. No sábado não precisamos sair por aí caçando restaurantes, porque Ele nos deu a comida já na sexta-feira. Isso é relacionamento entre pai e filho. É assim que funciona, é assim que a Bíblia me conta. Por isso, meus queridos, não se preocupem com o dia de amanhã e nem com o dia de ontem. O sangue de Jesus apaga todo o nosso passado ruim. E a certeza de que Jesus está ao seu lado tira a sua ansiedade quanto ao dia de amanhã. Em Hebreus capítulo 3, versos 7 a 8, abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3 e os versos 7 a 8. Todos achem e vamos ler juntos. Hebreus capítulo 3, versos 7 a 8. Aqui diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. A história do ladrão na cruz é um exemplo. Vida de ladrão, passado feio, passado ruim. E daí? Jesus Cristo veio buscar e salvar os perdidos, os ladrões, os maus. Os sãos não precisam de médico, dizia Jesus. Quando Jesus disse: em verdade te digo hoje. Veja a ênfase que Jesus deu, não ao ontem nem ao amanhã. Em verdade te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. A certeza foi dada no mesmo instante. Confessou, foi perdoado, foi salvo. A salvação acontece não no ontem, não no amanhã. A salvação acontece no hoje. Se confessarmos, se hoje derem ouvido à voz do Espírito Santo. Hoje é o dia da confissão, hoje é o dia do perdão. Se você tem que pedir perdão para alguém, peça hoje. Se você tem que escrever uma carta para alguém se desculpando, escreva hoje. Se você tem que telefonar para alguém no Brasil e acertar as contas, telefone hoje. Eu me lembro que depois de 3 ou 4 anos morando nos Estados Unidos, uma noite Deus me acordou com um firme pensamento de telefonar para uma determinada pessoa. Um outro pastor,
com quem a gente discutiu algumas vezes. E naquela manhã, quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz, liguei para o Brasil e falei com o pastor, já aposentado. E ele disse: Samuel, você está me ligando? Por quê? Eu falei: não, Deus me tocou que eu deveria ligar para você para pedir perdão. Perdão por quê? Não, nós discutimos às vezes. Não, isso é questão de trabalho, assim, são métodos, coisas administrativas. Eu disse: não, Deus me impressionou para pedir perdão e eu estou pedindo perdão. Queridos, o Espírito Santo te impressiona a fazer coisas e você deve fazer. Entregar o passado nas mãos de Jesus e acreditar que Ele está perdoado e você está salvo em Jesus Cristo, e você se regozija nesta salvação, nesta certeza de fé que Jesus deu aos seus filhos. Paulo tinha uma certeza de fé. Paulo disse: acabei a minha carreira e eu tenho o quê? A certeza da salvação. Acabei a minha carreira, guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está reservada. Certeza de fé. Paulo dizia: eu sei em quem eu creio. Ellen White, na hora da morte, minutos antes de morrer, a última frase que ela proferiu, eu lendo a biografia de Ellen White, me confortou esta frase. Uma das últimas palavras antes da sua morte foram estas: eu sei em quem eu creio. Certeza de salvação. Esse negócio, eu não sei se estou salvo ou perdido, eu não sei. Como não sabe? Quem não sabe é porque está amarrado aos pecados. Porque quando você confessa e crê no perdão que Deus dá no sangue de Jesus, você tem certeza da salvação, porque quem está perdoado está salvo em Jesus Cristo. Se você estiver sofrendo por fracassos do passado ou com os medos do amanhã, você caiu na armadilha de Satanás. Saia dela em nome de Jesus. O conselho de Sir William Osler, veja o conselho que ele deu aos estudantes da Universidade de Yale, aqui em Connecticut, ali em New Haven, tem esta grande universidade de Yale. E Sir William Osler deu esse conselho para uma turma de formandos. Ele dizia: não viva no passado nem no futuro. A melhor preparação para o amanhã é o trabalho de hoje, feito de maneira excelente. Helen Keller, famosa autora e conferencista americana, cega e surda aos 19 meses de idade, ela escreveu: use os seus olhos como se amanhã estivesse totalmente cego. Ouça a melodia das vozes, o canto de um pássaro como se amanhã se tornasse surdo. Toque cada objeto como se amanhã seu tato falhasse. Sinta o aroma das flores, prove cada bocado com satisfação como se amanhã você perdesse os sentidos do olfato e do paladar. Viva um dia de cada vez, nas mãos de Jesus, regozijando-se na salvação que Jesus nos dá. E no livro Mente, Caráter, Personalidade, volume 1, página 15, eu termino com esse pensamento. Mente, Caráter, Personalidade, volume 1, página 15. Apenas um dia de cada vez. Pense nisso. Estou lendo Mente, Caráter, Personalidade. Apenas um dia de cada vez. Pense nisso. Um dia me pertence. Nesse único dia farei o melhor que eu posso. Usarei meu talento da fala de modo que eu seja uma bênção para alguém. Serei uma ajuda, serei um conforto, serei um exemplo que o Senhor Salvador me há de aprovar. Exercitar-me-ei na paciência, na bondade, na longanimidade, para que as virtudes cristãs possam ser hoje desenvolvidas em mim, não ontem, não amanhã, para que as virtudes de Jesus possam ser hoje desenvolvidas em mim. Uma coisa eu faço, e esta é, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Esse prêmio é para você, meu querido irmão. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, para que você viva o dia de hoje plenamente
em Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus seja louvado.